Esse aqui é o Jorge Luiz da Praia Grande, né? Eu já tive aí na ponta da praia em Guarujá, Ilhabela, mas faz muitos anos, no tempo que eu ia para CCB. Hoje já não vou mais, né? Mas eu já tive aí, legal o lugar onde você mora aí, tem beira de praia, tem muita gente que tem vontade de ter, de morar, de ir para a praia, não pode. Uma que é a CCB, a doutrina era proibido. Mas tudo bem. Mas vamos lá ao que nós interessa, né? O irmão Jorge Luiz da CCB, de Praia Grande. Então tá aqui. Você diz, Deus cura sim, mas cura todos, mas a cura da medicina é Deus e milagre. Acontece sim, infelizmente, nem todo alcança. Muito bem, né? Irmão Jorge, eu digo que não houve milagre. Olá, meus amigos. Eu sou Jorge Luiz, do podcast Xixová. O nome é Podcast Xixová. Xixová é um morro, uma montanha que tem aqui na cidade. Xixová é o pico mais alto aqui da cidade. Se vocês quiserem saber, coloca aí Parque Estadual Xixová no Google e vocês vão ver aonde que é o Xixová. Bem, eu vou dar uma resposta aqui ao meu amigo Petronílio, né? Ele diz que não acredita em milagre. Ele vai dizer aí mais para frente que não acredita em milagre. Não haverá milagre. Eu sou uma prova disso. Na verdade, ele está dizendo aí que não há milagre. E ele é uma prova disso. Como eu já vi o vídeo dele, mas vamos aí falar. Né? Muitos anos, minha idade de 23, 25 anos, sei que eu casei. Ali logo eu passei a algumas outras igrejas, caí na CCB. E às vezes é coisa que eu pensei ontem. E às vezes até a gente fica sentindo, dói na gente um pouco, mas passa. Tem que se acostumar, a gente acaba esquecendo, é melhor. Milagre, eu provo que não existe. O primeiro menino meu estava com 3 anos de idade. É fácil aqueles que têm a criança que já tem defeito, tal, até a gente vê e falar. Ah, é por causa disso, por causa daquilo, tá pagando. Então muita gente condena. Agora, como meu tio menino era bom, de repente ficou doente lá de pulmão, foi para o hospital e muitos acharam que foi erro do hospital, né? E infelizmente morreu. E isso doeu muito para mim, né? Bem, Petronílio, meu nome é Jorge Luiz e realmente eu moro na Praia Grande e realmente eu congrego na Congregação Cristã no Brasil, embora eu estou de barba, mas foi na pandemia que eu deixei a barba crescer e resolvi não tirar mais, porque escondeu um pouco da feiura, aí eu deixei a barba. Mas o presidente da Congregação Cristã disse que quem quiser usar barba, usa, mas não pode pegar ministério. Como eu não tenho desejo nenhum de pegar ministério, então eu estou em paz. Mas bora lá. Milagre, irmão Petronílio, né? Existe milagre. Como eu disse na resposta que você mostrou aí no comentário que eu fiz, que você não leu direito o meu comentário, você engoliu algumas palavras. Milagre existe, mas nem todos vão receber milagres. Nem todos. Mas milagres existem. O fato que você perdeu um filho bem novinho é uma pena. Eu me solidarizo com você por você ter perdido um filho. Mas não quer dizer que não existe milagre. Quer dizer que Deus não fez o milagre que você tanto pediu. E outra coisa, a medicina faz parte do milagre. A medicina é dada por Deus. Você entendeu?
A medicina, ela é dada por Deus. Então você recebe um milagre através de uma cura espetacular, que é aquela cura que muitos não acreditam, ou você recebe uma cura através da medicina. Mas todas essas curas são dadas por Deus. Agora deixa eu falar um negócio para você aqui, meu querido irmão. Deixa eu ouvir mais você um pouquinho aqui. Coisa que, por que que eu ouvia eles falarem que Deus ressuscitou quem estava morto? E para mim não. Para mim não. Que milagre é esse? Então, Petronílio, eu conheço, podia até falar nome se quisesse, pessoas que são encarregadas de orquestra dentro da congregação cristã no Brasil, mas eles não acreditam em milagres, principalmente nos milagres extraordinários, aquele que foge à compreensão. E o sujeito é encarregado de orquestra. Você acredita no que eu vou te falar? Eu conheço uma irmã que já tinha anos de crente. Nessa época eu era novo de crente, eu tinha 2, 3 anos, e essa pessoa já tinha uns 40 anos de crente. E essa pessoa chegou para mim e disse assim: irmão Jorge, eu vejo muitas pessoas, muitos irmãos, falando que sentiu a presença de Deus. O que é a presença de Deus? Eu nunca senti isso. Acho que isso aí não existe. É uma falácia da Irmandade. Uma pessoa com 40 anos de crente falou isso para mim. Eu não quis acreditar que era verdade. Eu não quis, porque eu tinha 2, 3 anos de crente na época e sabia o que era a presença de Deus. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês aí o que é a presença de Deus. Sabe o maçarico? Vocês conhecem maçarico, aquele de solda, de estanho, que liga aquela chama? A presença de Deus é desse jeito. É como se alguém te mergulhasse num forno que você sente o calor, mas o calor não te prejudica. Em poucas palavras, é como se o calor fosse bom. Você sente ele na pele aqui, e é quente, mas não te machuca. E você sente uma paz, uma coisa gostosa. Se você botar a mão no fogo agora ali, ele vai doer e você vai tirar a mão, porque você vai sentir a dor. Mas a presença de Deus é como se você botasse a mão no fogo, sentisse o calor, mas ele não te queima. É simples assim. Mas bora lá continuar ouvindo aqui. Ressuscita um, cura para outro, e para mim não faz milagre? Isso. Então, irmão Petronílio, eu sinto aí nas suas palavras um pouco de revolta, entendeu? Talvez porque o seu cooperador, o seu ancião, não deu uma assistência adequada para você, largou você ao famoso Deus dará, achando que você tinha estrutura para suportar tudo isso quando você não tinha. Então, metade da culpa aí eu culpo os anciões, os cooperadores, aquelas pessoas que eram da sua igreja ali, que não te deram uma assistência espiritual. E um pouco da culpa também é sua, porque você, de alguma forma, acha que Deus tem que curar todo mundo. E isso não está na Bíblia. É o erro de muitos crentes. Achar que todos que são crentes vão ser curados. Caiu lá aquela barreira em Minas Gerais, faz uns 2 anos, né, que caiu a barreira lá em Minas Gerais, e aonde passou aquela barreira levou todo mundo.
não quis saber se era crente, não quis saber se era da congregação cristã, não quis saber se a pessoa temia Deus, se era ateu, se era macumbeiro, não quis saber nada se a pessoa era preta, se a pessoa era branca, a barreira passou lá, levou todo mundo. Então, não tem diferença de quem serve a Deus e não serve a Deus. Chove para todos e faz sol para todos. Deus não vai proteger você só porque você acredita nele. Eu creio em Deus, eu estou protegido. Não está. Não tem essa proteção na Bíblia, não tem. A proteção que Deus te dá é se você estivesse levando o evangelho em algum lugar, aí ele te protege, como protegeu Paulo algumas vezes. Mas até onde eu sei, Paulo tomou uma surra de doido, de chicote, foi preso e não blasfemou. Bem diferente dos crentes agora, não é assim? Que os crentes agora, que nem um tal de apóstolo Valdomiro aí, que o banheiro da igreja dele era um esgoto a céu aberto e a prefeitura de São Paulo pegava no pé dele, mas quando ele ia lá para frente do altar, ele falava que aquele prefeito estava perseguindo a obra de Deus e os trouxa iam na dele, mas não era, estava perseguindo o banheiro. Então, você ser perseguido por servir a Deus, fazer a vontade de Deus, não é você ir para a televisão e pagar 9 milhões por mês lá para ter um programa de televisão e você não conseguir pagar ou fazer coisas, ou fazer proposta para lá de indecente para poder arrecadar o dinheiro e alguém criticar e você dizer que está sendo perseguindo a obra, e você dizer que aquilo é perseguição à obra de Deus. Não é. Se você quer ver a obra de Deus perseguida, vai lá no Irã, no Iraque, no Cazaquistão, no Afeganistão e prega Cristo lá. Aí você vai ser perseguido por pregar o cristianismo. Mas fora disso, aqui na cidade de bem bom, do bom e do melhor, carro blindado, casas nos jardins, isso é perseguição aonde? Fala sério. Mas bora lá. É uma das coisas que eu digo que não existe milagre. Não adianta alguém botar na minha cabeça uma das coisas. Depois passa. Então, Petronílio, existe milagre sim. Mas você sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que o milagre, a Bíblia diz, manda exercitar na fé. O apóstolo Paulo pede para as pessoas exercitar na fé. Por exemplo, se você quiser um corpo bonito, forte, musculoso, o que você faz? Você entra numa academia e puxa aqueles ferros, malha, 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 e você fica todo definido. Isso chama exercício. E a fé, ela tem que ser exercitada. Você tem que orar por uma dor de cabeça, por uma unha encravada, orar por um cachorro, por um pato, por uma galinha. Você tem que orar para todo tipo de doença. Não interessa se vai ser curada ou não, mas você tem que orar. Até você ganhar, aprender as palavras certas que vai tocar lá em Deus para que aquele milagre aconteça. O milagre não acontece do nada. Ainda não, na Bíblia não tem uma passagem dizendo que a pessoa não quis um milagre, que ninguém desejou um milagre, mas ele aconteceu do dia para a noite. Não existe isso daí. Todas as pessoas que de alguma forma receberam algum tipo de milagre, elas desejaram aquilo. E ele acabou acontecendo. É para todos, eu continuo dizendo, Petronílio, não é para todos. E ainda, Petronílio, deixa eu te falar, existe 2 tipos de fé. E sabe de uma? As pessoas, e a maioria dos crentes não consegue
perceber a diferença desses dois tipos de fé. Por exemplo, eu já vi vários milagres. Eu já vi, posso contar para vocês. Mas todos os milagres que eu já vi, na sua grande maioria, eles foi quando eu estava com a corda no pescoço ou a água batendo na boca e eu clamei por aquele milagre e ele aconteceu. Mas eu não estava no e eu não pego os milagres, eles não andam ali do meu lado e eu aciono eles quando o meu coração desejar. Comigo é só quando eu tô com a água no pescoço. Comigo é assim. Agora com você, você é que sabe. Mas tem outro tipo de fé, né? Tem a fé de Abraão, que era uma fé para longe, para distantes. Deus disse para ele que daria a ele uma grande multidão. Entendeu? Uma descendência de uma grande multidão, mas não era para aquele momento, era para depois. Abraão nem viu essa promessa ou essa fé. Ele nem viu o resultado. Aí ele, Abraão, tem duas descendências. Uma do povo chamado judeu, que esses você pode contar porque não é muitos, mas ele tem uma descendência maior ainda, que é pela fé. Aquela fé que ele teve gerou todos nós. O evangelho chegou até nós, foi pela fé de Abraão. Então, pela fé, a descendência de Abraão, as estrelas do céu não pode contar. Você entendeu a diferença? Tem aquela fé que é para depois, para longe, que você vai morrer, vai passar 3, 4 gerações para aquilo se cumprir. É para depois. Só que os crentes, por causa dos americanos, as igrejas americanas botaram na cabeça do povo que eles são especial, entendeu? Que eles têm que ser rico, milionário, tem que ser dono do mundo, aonde a Bíblia é claramente contra essa ideia de algum tipo de cristão ser dono do mundo. Mas a igreja americana se tornou isso e passou esse juízo para todas as Américas aqui e Europa. Então, todo mundo acha que ele é o cara, mas não é. Não é. Não é. Mas acham que é. Passando-se o tempo, a minha esposa primeira, ela tinha lá o bronquite asmático e vivia mais no hospital do que em casa. Não foi fácil a corrida, né? E, enfim, passava no médico, tomava tudo quanto é remédio, fazia de tudo, foi orado, foi ungido, não prestou para nada, morreu. Quer dizer, que milagre que tem? Não existe milagre. O Petronílio, existe milagre? Existe sim. Não é o fato de que a sua esposa ou seu filho não alcançou o milagre que eles não existam. É como eu já disse lá no começo do vídeo, o milagre não é para todos. Os crentes acham que milagre é para todo mundo, mas não é. Então eu vou contar para vocês aqui uma situação de milagre, um erro dentro da congregação cristã no Brasil e outra de um milagre que aconteceu comigo, pessoalmente. Nos anos de 70, não sei exatamente quando, entre 70 e 80, mas mais para 70, 75, por aí, no município de São Vicente, que é vizinho aqui, a Praia Grande. Nessa época, eu não era crente, não era batizado dentro da congregação cristã, mas a minha mãe já era membra, então de vez em quando eu ia com ela.
E aconteceu uma coisa que todo mundo lá em São Vicente sabe, porque virou notícia aqui na Baixada Santista, no jornal local. Um irmão, ele estava com a esposa doente, provavelmente câncer, eu não posso dizer o que que era, mas ele não levava a mulher no médico. Ele não levava a mulher no médico. Ele dizia que Deus tinha prometido pela palavra que ia libertar a esposa. Só que ele tem vizinhos, e os vizinhos sabiam disso. Dona fulana vai no médico, dona ciclana vai no médico, mas ela não ia, não porque ela não queria, porque o marido dizia que Deus ia libertar, porque Deus tinha prometido pela palavra que ia libertar. Aí o resultado você já sabe. A mulher morreu e os vizinhos daquele sujeito deu um cacete nele e chamaram a polícia. E o camarada teve que mudar de bairro, de local, não soube mais, até porque eu não era crente, então eu só soube da história, não acompanhei a história de perto. Aí a igreja começou a dar, a partir daquela época, a igreja começou a dar um ensinamento, que esse ensinamento já deveria ter dado há muitos anos. Que quando alguém estava doente, procura, está escrito na Bíblia, quando alguém, Jesus Cristo que falou, quando alguém está doente, procure o médico. É. Aí se o médico não resolver, aí você procura Deus. Mas primeiro o médico. E aí foi passado isso para a Irmandade, que eles tinham que procurar médico. Eu já vi irmãos que, se visse o outro na farmácia, eles falavam que a pessoa não tinha fé, que a pessoa não era Deus, era capaz até de sentar a pessoa, tirar a liberdade porque ela estava na farmácia. Eu já vi isso. Agora eu te pergunto, isso aí é de Deus? É lógico que não. Mas era assim antigamente. Agora, Petrolino, deixa eu ouvir mais um pouquinho você e vou contar um milagre aqui, para você que não acredita. Aí eu casei novamente, né? A minha segunda esposa, ela precisava operar da catarata dos olhos. Não vi milagre também. Teve que ir lá pagar para o médico particular, que ela fez as economias, guardou o dinheirinho dela. Então, Petrolino, você comentou aí no começo do seu vídeo sobre a Praia Grande, o litoral, que você já veio muito aqui, e que os irmãos são até contra, e é verdade. Os irmãos, a maioria, pregam contra o litoral aqui. Não permite que os crentes vão à praia. Não permite. Mas eu nasci em beira de praia, lá no Rio de Janeiro, moro aqui na Praia Grande, beira de praia. Como eu não vou na praia? Fala sério. Mas quando você se batiza, você se molda às pregações da igreja. E eu passei um tempo sem ir na praia. Meus filhos crescendo, tudo sem ir na praia. Os meus filhos iam na praia com os vizinhos aqui da minha casa. Mas comigo não ia. Mas um dia eu me invoquei e falei, peraí, que papo é esse? Não tem na Bíblia que eu não posso ir na praia, que eu não posso levar meus filhos na praia. Isso não existe. Hoje eu vou levar meus filhos na praia. Aí peguei meus filhos, minha esposa, e falei, hoje nós vamos na praia. Mas não, nós vamos na praia. Vim aqui no quarto, orei, fiz uma oração, pedi para Deus guardar, livrar, proteger, e havendo necessidade de falar do evangelho para alguém, eis-me aqui. Mas eu estou indo ali para descansar, pegar uma praia, dar um mergulho, levar meus filhos. Eu estou indo lá para isso. E nós fomos. Fazia mais ou menos uns 35 graus, aquele verão show de bola. E nós chegamos na praia, armamos a esteira, o guarda-sol, a cadeira, sentamos, meus filhos foram para a água e começaram a brincar com os baldinhos lá. Aí você não sabe, Petronílio, o que aconteceu. Não demorou meia hora que nós estávamos na praia,
armou um temporal. Pensa no temporal. Raio, trovão, vento forte, e aquilo vinha do lado sul, aquele vento que vinha arrancando cadeira, guarda-sol, o pessoal correndo que nem doido. E eu também pensei, vamos correr, vamos embora. Mas depois eu falei assim, espera aí, Deus. Quando eu saí de casa, eu orei a Ti para vir aqui na praia, descansar, pegar uma praia, dar os mergulhos, trazer meus filhos aqui. Mas agora, Deus, armou esse tremendo temporal aí e está todo mundo correndo, mas eu não vou correr. Levantei as duas mãos para o céu, as duas mãos para o céu, e fiz uma oração. E fiz essa oração que eu vou dizer aqui para vocês. Demônio da tempestade, em nome de Jesus Cristo, eu sei que é você que está por trás dessas tempestades. Eu sei que é você. Pode pegar a sua tempestade e dar o fora daqui em nome de Jesus. Tempestade, em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. Abaixei a mão, voltei para a cadeira e sentei. A praia, todo mundo correu, mas eu, minha mulher e meus 3 filhos ficamos na praia. A tempestade veio até uma certa distância, mais ou menos uns 1 quilômetro ali da onde eu estava, entrou mar adentro e sumiu, foi embora. As pessoas com medo esvaziaram a praia. Só ficou eu, minha mulher e meus 3 filhos na praia. A praia ficou para nós até 8 horas da noite, ninguém teve coragem de entrar na praia. Ficou só para nós. Então, tá vendo aí, Petrolino, como milagres acontecem? No outro dia, eu chamei o diácono, irmão Augusto, muitos conhecem aqui, era apelidado de Moreno, irmão Moreno, o Augusto, e contei para ele essa obra. Sabe o que ele falou para mim? Irmão Jorge, eu estou vendo que é uma obra bonita, mas não conta na igreja, não. Pois é. Lá, fez essa economia, pagou dentro não deu nem 2 meses, já operou os 2 olhos. Que milagre que existe. Os outros falam que não, curou da... Então, Petrolino, a sua esposa fez a operação de catarata, ficou com as 2 vistas boas, foi um milagre feito pela medicina. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que operou de catarata no médico e não ficou boa. Ficou pior e algumas até ficou cega. Que queria que tivesse dado tudo certo. Pessoas operam do coração, o médico dá 1% de chance de vida. Quantas pessoas eu já vi que foram para a mesa de cirurgia e o médico pediu para a família assinar o livro lá e falou, olha, assina o livro aí, porque é 1% de chance dessa pessoa sair daí com vida. Você sabe o que é 1%, né, Petrolino? Aí a pessoa sobrevive contra tudo desfavorável. Você pode dizer que foi o corpo dela que é mais forte, você pode dizer um monte de coisa que você está livre para pensar, tudo isso. Mas 1% é muita pouca probabilidade e a pessoa sobreviveu. Eu tenho um colega assim aqui, um vizinho meu aqui, que ele ficou mal do coração e o médico falou, ó, 1% de chance de viver. Então o nego já tinha comprado o caixão, já tinha pedido extrema-unção, pedido tudo, que era 1%. O médico falou, não tem como, é 1%, se ele não operar, ele morre, entendeu? É 1% de sobreviver, e se ele operar, é 1% de dar certo.
E o cara está vivo hoje aí, tomando cachaça, até mais do que ele tomava antes da cirurgia. Isso para você não é um milagre? Não é o fato de que a sua mulher teve que ir na cirurgia que não seja um milagre. Não é o fato de você ter perdido um filho para a medicina que milagres deixam de existir. Eles continuam existindo. E eu poderia contar para você aqui uma infinidade de milagres. Uma infinidade. Não um, mas vários, dezenas, centenas. Irmão Petrolino, você sabe quantas vezes eu já orei e parou de chover? Você sabe quantas vezes eu já orei e choveu? Como milagre não existe? Meu amigo, a minha mãe morreu, eu orei, não teve jeito. O meu pai morreu, eu orei, não teve jeito. O meu irmão morreu, eu orei, não teve jeito. Mas só por causa disso não existe milagre? Só por causa disso não existe milagre? Minha mãe morreu, era temente a Deus e morreu de bronquite. Quantas pessoas que eu já vi na igreja ora dizer que Deus curou de bronquite, mas não curou a minha mãe. Se eu me lembro bem, irmão Petronílio, de que morreu os apóstolos? De morte dormindo, natural? Não. O apóstolo Pedro, segundo diz, foi crucificado de cabeça para baixo. Outro foi jogado em tacho fervendo. Outro foi degolado. A Bíblia diz lá que Pedro e Tiago estavam presos. Pedro e Tiago estavam presos. E o Herodes mandou matar Tiago. E a Bíblia diz que o povo gostou. Degolou, arrancou a cabeça, meteu no cepo lá. Só por causa disso Deus não existe? É que você e muitas pessoas estão acostumados com essas pregações americanas que veio para o Brasil, onde prega o evangelho mentiroso que não existe. Pega o evangelho da prosperidade, do ganho e que não dá nada errado, é uma perfeição. Esse evangelho não existe. Esse evangelho não existe. Olha, o irmão fulano de tal, o ancião, orou naquele casamento e o casamento acabou. E daí que ele acabou? Sabe por que ele acabou? Porque um dos dois não teve fé para prosseguir. Não tem nada a ver com a oração. Nada a ver com a oração. O irmão abençoa, mas se você não se esforçar para continuar na bênção, você e qualquer um vai cair. A maioria dos crentes que deixam de ir para a igreja é porque eles ficam sentindo pena deles mesmos, se acham coitadinhos. Isso aí chama autocomiseração, é você ter dó de você mesmo. Você foi chamado para o evangelho todos, pela vida e pela morte. Se viver, amém, se morrer, amém. Na Bíblia está escrito que Deus, quem mata alguém que serve a Deus, faz um favor para Deus. O mundo pensa diferente, mas Deus não pensa assim, não. Deus não pensa assim, não. Quem mata alguém que serve a Deus faz um favor para Deus. Está escrito lá. Mas ninguém lê. Pula essa parte. Fica vivendo um evangelho de mentira, de grandeza, como se Deus fosse obrigado, um empregado, um cachorro de vigia, para ficar diante de vocês, diante de qualquer um, 24 horas por dia, para que você não faça nada de errado. Você vai fazer sim. Se você quiser pular da ponte, você vai sofrer as consequências. Ah, mas o irmão contou que livrou. Livrou um ou outro, mas todos não vai acontecer.
Eu cortava cabelo, desculpa aí, Petronílio, eu cortava cabelo. Até o ano passado aí eu tinha um salão, trabalhava cortando o cabelo. E um belo dia, eu estava ali cortando o cabelo, veio um senhor, já era um senhor, 45, 50, parou na porta do salão, desceu da bicicleta e entrou e perguntou o corte de cabelo, eu quero cortar cabelo. E começou. Aí ele olhou para mim e falou assim: ah, o irmão é evangélico, né? Eu falei: sou sim. Ele falou: eu também sou da Assembleia de Deus, e a gente começou a conversar, nós dois. E nós dois falávamos de fé. E o meu modo de interpretar fé era diferente do modo dele de interpretar fé. Porque ele não havia entendido que existe dois tipos de fé. Sabe aquela fé que Jesus Cristo olhou para a figueira e falou que ninguém coma mais nada de ti, e a figueira morreu? Essa é uma fé que você diz e ela acontece. Mas tem a fé que é para depois, para muitos dias, para muitos anos. É esse tipo de fé. E a gente falava. E ele falava assim: não, irmão Jorge. E eu falava: não, é assim. E nós, cada um com o seu meio de explicar a fé. Do nada, o Petronílio, do nada, eu encostei a mão no ombro dele, até porque eu estava cortando o cabelo dele ali. Encostei a mão no ombro dele aqui, assim, quando eu botei a mão no ombro dele, o camarada ficou branco que nem papel. Aí na minha cabeça eu disse assim: ih, caramba, esse irmão aí vai pegar algum tipo de demônio. Deixa eu ficar calado. E fiquei ali quietinho e não quis falar nada. Aí eu falei: aqui tem gilete, tesoura pra caramba. Aí se o cara pega esse demônio aí e vem pra cima de mim com todas essas coisas na mão, aí eu tô lascado. Deixa eu calar a boca aqui. E calei a boca. E o cara branco que nem papel. Acabou o corte de cabelo, ele branco que nem papel. Tirou o dinheiro do bolso, pagou e foi embora. 3 dias depois, ele apareceu lá no salão e falou assim: ô irmão Jorge, você lembra de mim? Eu falei: lembro, sim, você cortou o cabelo antes de ontem. Ele falou: irmão Jorge, continua nessa fé que o irmão tem. Ué, que fé é essa que eu tenho? Continua, irmão. Porque eu caí de um telhado e quebrei a clavícula. Já faz 2 anos que eu quebrei a clavícula. E faz 2 anos que eu faço fisioterapia para que a minha clavícula volte para o lugar. Ela nunca voltou. Mas quando o irmão colocou a mão no meu ombro, ela voltou para o lugar na hora e eu quase me mijei, me caguei de dor. Eu só não falei nada para você na hora porque eu não tinha certeza. Mas eu voltei no médico, pedi uma radiografia, o meu ombro voltou para o lugar, está normal, irmão Jorge. Pode dar glória a Deus e conserva a sua fé. Você entendeu? Eu não sabia. Lembra aquilo que eu falei que tem 2 tipos de fé? Eu não sabia. Talvez se eu soubesse, não aconteceria nada. Talvez. Mas aconteceu. Petronílio, é muitos milagres. Mas é muitos, muitos, muitos mesmo. É muitos erros também, Petronílio. Eu só contei 2 milagres, ou 3, 2 ou 3, né? Mas tem muitos erros, Petronílio. Erros. Eu sou uma pessoa normal, exatamente como o irmão. Não sou um ET, não vem com essa conversa que eu sou mais santo, porque eu não sou. Eu não sou santo, não ando subindo em monte, dormindo que nem cabrito lá no monte, não faço isso. Eu sou uma pessoa normal. Uma pessoa que ri, que chora, que tem desejo. Se tiver calor, me dá vontade de tomar cerveja, como qualquer pessoa. Se passar uma mulher bonita, eu olho como qualquer pessoa olha. Eu não sou diferente de ninguém. Mas tem uma coisa. Eu creio na palavra de Deus. Se lá está escrito que Deus faz milagre, então faz.
mas tenho certeza que Deus não é meu empregado e não vai fazer nada que ele não queira fazer só para me agradar. É esse o grande problema. É esse o grande problema. Então, Petronílio, o vídeo, para não ficar muito longo, que eu acho que já está longo, eu vou ficar só nisso. Mas, irmão, eu respeito você, a sua ideia, entendeu? Não vou ter problema nenhum com o irmão contra isso, mas milagre existe, entendeu? Agora, não é o fato que eu estou falando aqui para você que milagre existe, que amanhã não possa acontecer nada de ruim comigo, ou com a minha casa, ou com a minha família. E é lógico que eu não vou gostar. E é lógico que eu não vou gostar, porque se eu gostasse, eu seria uma pessoa perturbada. É lógico que se um filho, uma filha, uma esposa, e até mesmo eu, se eu fico doente, é lógico que eu quero um milagre, mas eu tenho certeza que nem todo mundo, nem eu, não vai receber todo o milagre que precisa. O que a medicina tiver que fazer, corre para a medicina. O que não der para a medicina fazer, procure em Deus, mas não quer dizer que Deus vai fazer. Fique com Deus. E o vídeo ficou muito longo.